Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Quando eu vi esses julgamentos que alguns fizeram aí, eu me lembrei de uma passagem em 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 8 em diante. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer esse negócio. O que Davi tinha feito? Tinha feito um censo. Ele queria se gabar do tamanho do seu povo, do tamanho do seu exército. Ele queria se orgulhar e Deus puxou a orelha dele. Pequei em fazer esse negócio, porém agora, se servido, tirar a iniquidade deste teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, o profeta que falava, naquela época Deus falava através de profetas ao rei, né? Falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e fala a Davi, dizendo, e Gade veio a Davi, ele disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos seus adversários, a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Percebe aí? O que Davi falou? Ele preferia cair nas mãos do Senhor, receber um castigo do Senhor, mas não dos homens, porque riquíssimas são as suas misericórdias. E só de ver essas pessoas julgando uma morta, julgando alguém que não pode nem se defender agora, não pode nem dizer assim, mas gente, eu já era crente em Cristo antes, ou mesmo que não fosse, né? Isso já aconteceu uma vez, quando morreu aquele jornalista que era ateu, e morreu num acidente de helicóptero ali em São Paulo, ali na marginal de São Paulo. E o helicóptero caiu, explodiu, ele morreu queimado. E veio um monte de gente também, um monte de evangélico. Evangélico é louco para mandar gente para o inferno, né? Veio um monte e falou assim, morreu, foi para o inferno porque ele era ateu. Meu filho, quanto tempo leva para uma pessoa morrer? Hein? Mesmo uma pessoa morrendo queimada, ela ainda é consciente. Eu já vi queimados de acidente de avião, fui ajudar a socorrer, eu tive até medo de pôr a mão, porque o cara estava inteiro queimado, da cabeça aos pés, nu, tostado, sem pálpebras. Mas conversando, ele falou assim, vê se ficou mais alguém lá no avião. Então, quando você vê isso, você fala assim, essa pessoa está consciente. Ela poderia muito bem, nesses momentos, se lembrar de uma pregação que escutou, de um versículo que escutou, ou a sua consciência alertar para a sua iminente morte, e ela fala, Senhor, me salva. Só isso que precisa. Só isso que precisa. Mas se ela já está em coma? Quantas pessoas voltaram do coma e contaram que escutaram as conversas no quarto do hospital? Então não condene ninguém para o inferno. Você é um que o Davi não ia querer cair nas suas mãos. Ia preferir cair nas mãos do Senhor do que cair na mão de homens ímpios e cruéis, nefastos, sem amor. Deixe para Deus. O versículo de 2 Timóteo, capítulo 2, fala assim, o Senhor conhece os que são seus. O seu nome é Senhor? Não, então bico calado. É o Senhor que conhece os que são seus. Só o Senhor. Um filme que me chamou muita atenção, e isso foi na década de 70, eu fazia cursinho em São Paulo, e eu era o jovem, o menos estudioso de todos os jovens, né? Porque, na realidade, eu estava sempre indo ao cinema, ao invés de fazer cursinho. Um jovem que vem do interior de São Paulo. Naqueles tempos ainda, aqui passava um filme uma vez por semana, uma coisa assim. De repente, você em São Paulo, tem rua assim que tem um monte de cinema, passando sessão corrida, né? Aí eu acabava indo em cinema. Mas um filme que me chamou muita atenção, o nome dele é um filme que não ganhou o Oscar, mas ganhou o Oscar de melhor ator, melhor atriz, alguma coisa assim.
They kill horses, don't they? É uma pergunta. Que seria, eles matam cavalos, não matam? Essa, na verdade, é a última frase do filme. Quando a polícia vai e prende o cara que matou a mulher num concurso de dança. E no Brasil, esse filme veio com o nome de A Noite dos Desesperados. Capaz de você encontrar em algum serviço streaming ou mesmo no YouTube. Mas é muito pesado. É um filme muito pesado. É um filme muito triste. Porque ele mostra o que é o ser humano. E se você tem esperança de que o ser humano vai melhorar, pode esquecer. O filme acontece na década de 30, em 1934, quando estava uma penúria geral, né, uma crise econômica tremenda, a Grande Depressão, e tinha alguns concursos de dança durante esse tempo que davam dinheiro para quem conseguisse ganhar. Então entravam casais, se inscreviam e começavam a dançar no salão. Só que a dança não parava. E não podia parar. Quem parasse de dançar estava eliminado. Quem desmaiasse estava eliminado. Quem morresse, e alguns morriam, inclusive, de exaustão, estava eliminado, claro, fatalmente eliminado, né? Mas então tem lá, os pessoal ficava dançando, dançando, dançando. Às vezes eles combinavam, enquanto um dançava, o outro dormia no ombro, daí trocava, e assim ia, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E tem uma jovem que queria ser atriz, e ela confessa para o seu par, que é um jovem que queria ser diretor de cinema, que ela prefere morrer a sair dali sem ganhar esse prêmio, né? Esse dinheiro. E no fim ela realmente não aguenta. Ela não aguenta. E ele, como tinha um revólver guardado, ele pega e mata a mulher com um tiro na cabeça. E quando a polícia chega, ele fala assim, eles matam cavalos, não matam? Ele se justifica. Por quê? Porque numa corrida de cavalo, se um cavalo quebra a perna, eles matam o cavalo. Vão lá dar uma injeção. Antigamente davam um tiro na cabeça do cavalo, agora eles dão uma injeção para matar o cavalo. Porque não vai servir para mais nada. Então, aquilo é o ser humano, o retrato do ser humano. O homem não tem ganas em eliminar seres humanos, se ele precisar fazer isso para cumprir os seus interesses. Nós vemos isso o tempo todo, né? Pessoas que matam outras para roubar, para assaltar, ou às vezes por questões políticas, para tomar o poder. Esse é o ser humano. Então não acredite no homem. Não acredite no homem. Tem um versículo que diz, maldito, em Jeremias. Em Jeremias fala assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, o Senhor. Só Ele. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Esse é o homem que crê, que confia no Senhor. O homem que confia no homem, inclusive nesse homem aqui, eu confiar em mim? De jeito nenhum. Tem um ditado que fala, amigos só os dentes, e de vez em quando eles ainda mordem a língua, não é? Exatamente. Eu não confio em mim. Você não deve confiar em mim. E eu não confio em você. Nós temos que confiar só no Senhor. Só Ele é digno de toda confiança. Minha mãe sempre ensinava, falava assim, confie desconfiando, meu filho. Confie desconfiando. É assim que nós temos que viver nesse mundo. Agora, confiar em si mesmo, que você vai conseguir ser salvo pelos seus próprios meios, porque você não cantou música romântica, meu, que evangelho é esse que você escutou? Onde você está ouvindo essas bobagens? Hein? Isso não é evangelho. O evangelho é a graça de Deus. É Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Quando você vai lá para Colossenses,
na carta aos Colossenses, tem um capítulo muito interessante. Eu sugiro que você leia depois o capítulo todo, porque ali existem as variantes do evangelho que é pregado nas igrejas por aí e nesse mundo em geral. Em Colossenses capítulo 2, versículo 2 diz assim: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Este é o centro, Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então você quer ter acesso a todos os tesouros da sabedoria e da ciência, é em Cristo que você vai encontrar esse acesso. E ele vai depois e fala assim: digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Bom, aí já está o primeiro ponto. Aqueles caras que são persuasivos, com palavras difíceis, com construções de raciocínios falazes, e você cai na conversa dele, na lábia dele. Esses vendedores fazem isso para vender carnê na porta da sua casa. E tem uns que fazem isso para tirar seu dinheiro na igreja, para abrir o bolso. Outro dia eu falando do evangelho para um homem, ele falou assim: olha, eu fui aí numa igreja, um amigo meu me convidou, mas eu fiquei indignado, porque eu contei no relógio, 45 minutos o pastor ficou pedindo dinheiro. Como é que você vai evangelizar agora uma pessoa dessa? Me conta. Hã? Se já teve um pastor lá que é mais lobo do que pastor, que já fechou o coração dessa pessoa. Percebe como dá indignação uma coisa dessa? Porque tem homens maus por aí, vestidos de ovelhas, vestidos de santos, e corrompendo o evangelho para ganhar dinheiro. Ou poder, às vezes não é nem dinheiro, mas é poder sobre as pessoas, controlar as pessoas, para que elas façam a sua vontade. Ninguém vos engane com palavras persuasivas. Depois, quando você vai mais adiante, no versículo 8, ele fala assim: tende cuidado, Colossenses 2,8, para que ninguém vos faça presa sua. Olha só, presa sua. O que é uma presa? É aquela que o leão vai e nhaque. Isso existe na religião. Ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Aqui já é aquele grupo, aquela igreja, aquele pastor mais erudito, mais filosófico, mais estudou 300 cursos de teologia, empapelou a parede da casa dele só com diplomas e certificados. Vãs filosofias e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tira Cristo e põe filosofia. Está cheio disso. Está cheio disso. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí ele continua e vai chamar outra atenção mais à frente, quando ele diz que ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, vamos acrescentar aqui, ou da música romântica, né? Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O que ele fala aqui? O que quer dizer isso, o corpo é de Cristo? O cerne do Evangelho é Cristo. O corpo, cerne, o tronco é Cristo. E ele continua mais adiante, vai falar assim: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam? Por que vos carregam ainda de ordenanças ou mandamentos, como se vivesseis no mundo, tais como, olha agora, não toques, não pode pôr a mão nisso, não pode pôr naquilo, não pode fazer isso, não pode me ocupar disso, me ocupar daquilo, senão eu vou para o inferno. Não proves, não come isso, essa comida aqui, você perde a salvação. Não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas dos homens, os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor nenhum, senão para a satisfação da carne.
Eu sei bem o que é isso, porque eu fui metido em esoterismo antes da minha conversão a Cristo, e eu não comia carne, eu comia só arroz integral, e eu lia o Bhagavad Gita, só os livros esotéricos e religiosos do Oriente. Então eu andava despojado, eu tinha um carro que eu ganhei do meu pai, eu dei para minha irmã o carro, passei a andar só de ônibus e a pé e de bicicleta. Eu andava com umas batas feitas de saco de farinha, bordadinha assim, e calça toda rasgada, jeans, antes de estar na moda, jeans rasgada, desfiada, né? Com uma sacola do lado, eu queria parecer Gandhi, tinha uma sandália aberta assim, sacola com pão integral dentro, né? E um guarda-chuva também, porque Gandhi tinha um guarda-chuva. Então, o que eu queria? Eu queria parecer que eu era santo, eu queria parecer que eu estava flutuando nas nuvens, que eu vivia de prana, eu vivia da energia do universo. Isso era ego, cheio de religiosidade, querer se mostrar, querer parecer. Uma vez visitando, e não fica só nas religiões orientais, é o de esoterismo. Uma vez visitando uma livraria evangélica em São Paulo, entrou um garoto assim, e ele foi na estante de Bíblia. Daí ele pegava a Bíblia, ele pegava as Bíblias mais luxuosas, tinha um espelho na parede, do lado da estante de Bíblia. Aí ele pegava a Bíblia assim, aí ele punha assim embaixo do braço e dava uma caminhadinha em frente ao espelho, olhando como é que ele ficava levando aquela Bíblia. Daí ele ia, pegava outra, trocava, punha outra e dava uma andadinha para ver como é que se ele ficava bem andando com aquela Bíblia. Isso é carne. Isso é carne. As pessoas que vêm com aquela conversa toda elaborada, cheia de palavreado evangélico, protestante ou católico, né? Meu irmão isso, meu irmão aquilo, oh Deus não sei o quê, Deus isso, Deus aquilo. Gente, uma vez eu conversando com um pastor, ele estava falando, aquela voz toda, né? De repente ele começou a reclamar que tinham demitido ele daquela igreja e iam mandar para outra igreja, numa cidade pior. Ele mudou o tom de voz. Quase que eu falei para ele, cara, por que você não fala sempre assim, hein? Em vez de falar aquela voz mansa de padre, ele pode até falar, né? Por que você não fala assim como gente real? Então, meu conselho, pare de decidir para onde as pessoas vão. Decida para onde você vai. E isso você pode decidir agora. Crendo que Jesus na cruz levou os seus pecados ali, para que você não leve. Crendo que na cruz o fogo do juízo de Deus caiu sobre ele, para que você possa se abrigar agora nele, que já foi queimado pelo juízo de Deus. Porque essa foi a função do seu sacrifício. Isso é evangelho. Cristo veio substituir o pecador no juízo. Isso é evangelho. Não é roupa, não é música romântica. O evangelho é isso, o que Cristo veio fazer por você, não o que você vai fazer por Cristo. Porque o que você fizer está sujo. Se eu pedir para uma criança arrumar a cortina de casa e ela veio lá de fora, que ela estava brincando no barro, o que vai acontecer com a cortina? Vai sujar a cortina. Não pense que você consegue fazer alguma obra que agrade a Deus estando sujo com os seus pecados ainda. Não consegue. Você vai precisar antes ser limpo pelo sangue redentor de Cristo. Ser purificado por aquele que morreu na cruz e derramou na cruz sangue e água. Quando o soldado furou seu lado com a lança, sangue e água verteram do seu lado. Para a tua justificação, para a tua purificação. É pela fé que você recebe isso. Não é por praticar uma religião, ser membro, ter carteirinha de igreja. Carteirinha de igreja, gente! Onde é que inventaram um negócio desse? Não é isso. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe. Fique, então, confiante em Jesus. Confiante em Jesus. Quando eu falei aqui de tanta morte, né? Às vezes até a pessoa pode sair daqui desanimada hoje, mas o que Deus oferece é vida. Ele falou, acho que para Josué, eis que te ofereço a morte e a vida. Escolhe, pois, a vida. É isso que nós temos que escolher, a vida. Sabendo que a morte existe.
Mas para um crente em Cristo, um salvo por Cristo, quando eu falo crente em Cristo, não é porque é alguém de religião crente, hein? Por favor. Espero que você tenha passado dessa fase já. Para um crente em Cristo, a morte é uma passagem para a presença de Cristo. Ela é um favor que a natureza faz para que o seu corpo pare de funcionar e você entre na presença do seu Senhor para sempre, eternamente. E não perderá mais isso. Quando alguém fala assim, Mário, eu vou perder a salvação se, depois desse se, ponha qualquer coisa. Põe qualquer coisa. Eu falo assim, compre um caderno de 500 páginas e escreva assim, um verdadeiro crente em Cristo nunca perde a salvação. Escreva em todas as linhas das 500 páginas. Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Ele dá a vida e ele não tira a vida de quem ele dá. Ele não é, a vida cristã não é uma roleta russa. Uma hora, escapei. Outra hora, escapei de novo. Outra hora, morri. Não é isso. Não é uma loteria. A vida cristã é uma vida de paz e tranquilidade e certeza. Mas se eu pecar, confesse os seus pecados. 1 João fala que se dissermos que não temos pecado, mentimos. Então, se você for falar que não tem pecado, você é mentiroso, já pecou agora. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então confesse, se pecou, confesse. Mas tenha certeza de que nunca Ele irá tirar de você aquilo que você não conseguiu por seus próprios meios. Ele deu de graça para você quando você creu em Jesus como seu Salvador. Então, um versículo para, pelo menos, falar alguma coisa mais consoladora, né? Em Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo. Nesse mundo violento que nós estamos vivendo, com pandemia, com vírus, não temais os que matam o corpo. Sejam bandidos, sejam doenças. Não é isso que nós temos que temer. E não podem matar a alma. Temei antes, isso o Senhor Jesus falando, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, ou no Hades, a alma e o corpo. Quem é esse? Deus. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, essa é uma moeda antiga, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Essa é a opinião que Cristo tem daquele que é dele. Mas quem não é dele, claro, não pode usufruir disso. Mas seja dele hoje, confessando agora mesmo a Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.